Nós, irmãos, casados pelo nome de Cristo, casados pelo nome Irmãos em Cristo, muito bom dia. Bom dia. Amém. Graça e paz. Amém. Do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6. Façamos a leitura dos versículos a partir do 10. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Está, pois, firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, bendito seja o teu nome. Amém. Exaltado seja o teu nome. Amém. Glorificado seja o teu nome. Amém. Nos rendemos a ti, pois reconhecemos que tu és o único Deus, o soberano Deus, supremo em todas as esferas. Tu és Deus. Cremos assim e descansamos nesta verdade. Amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, por termos partido o pão mais uma vez nesta manhã. Amém. Agora também agradecemos pelo privilégio de refletirmos na Tua Palavra. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nem podemos fazer, e nem queremos fazer. Queremos fazer tudo debaixo da Tua vontade. Portanto, ajuda-nos. Pedimos nesta hora para que a Tua Palavra não apenas venha no nosso intelecto, servindo de mais informações, mas mais do que isso, ela possa penetrar como espada de dois gumes, que faz
toda separação que perfura o mais íntimo do nosso ser, que transforma, que restaura. Esta palavra poderosa, viva e eficaz, porque é a tua palavra. Nós pedimos então que mais do que conhecimento, ela opere transformações em nossas vidas. Também nesta hora, declaramos mais uma vez que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor nosso e deste lugar. Portanto, tudo, aqui e ao nosso redor, seja completamente tomado pelo teu poder, e que nada se levante, nenhum levante contra o teu povo, nenhuma obra das trevas. Nós clamamos agora para que as nossas mentes estejam cativas ao Senhor. Clamamos, ó Deus, para que o nosso coração se renda ao Senhor. Amém. Clamamos para que a tua palavra entre e seja compreendida. Tua palavra possa ser um instrumento poderoso para tocar nas nossas mentes, e a luz do Senhor venha e brilhe a nossa consciência, gerando uma compreensão da tua palavra e assim transformações daquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, oramos. Amém. Amados irmãos, a última palavra, ou a última vez que compartilhei nesse texto, nós refletimos sobre ser fortalecido no Senhor, que é exatamente o que o texto diz. Então, a própria palavra já diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor, porque sendo fortalecidos nele diariamente, em todo instante, em todos os dias, a cada momento, assim nós vamos vencendo, vamos superando todas as dificuldades, vamos superando todos os levantes, vamos vencendo todos os contra-ataques, somente sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, ali naquela ocasião, eu estou apenas recapitulando para a gente avançar mais um pouquinho. Nós ali destacamos duas ferramentas desta armadura, porque a palavra diz que nós devemos tomar a armadura de Deus, a armadura de Deus, não nossa armadura, mas é a de Deus. Isso precisa ficar muito bem claro, porque se nós tomarmos alguma armadura nossa, nós já estamos derrotados diante do nosso inimigo. Temos que tomar a armadura de Deus. E apenas fiz destaque de duas delas, porque eu disse e repito, na minha compreensão, estas duas formam a base e a sustentação para as demais. Então ali nós compartilhamos sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós vimos os textos, citamos alguns textos que nos dão a base para afirmar isso. Não vou citá-los novamente, mas nós temos textos em Hebreus, em Timóteo, em Tiago e no livro de Salmos. Todos eles eu citei ali, falando da base que nós temos para afirmar o quão poderosa é esta palavra. Ela própria diz, ela é viva e eficaz. Viva, portanto, tem vida e eficaz. Ela tem eficácia, mas isso só vai acontecer se nós tivermos prática, se nós tomarmos esta palavra
e fazer dela de fato a nossa arma. É maravilhoso nós pensarmos que o efeito desta palavra cura, liberta, traz salvação, gera libertação. Por isso ela é poderosa. Ela não é um livro qualquer. Ela é poderosa para salvar a alma, para restaurar, para fazer tudo. Amém. Nós dissemos isso naquela ocasião e estamos afirmando. Irmãos, por isso nós não podemos negligenciar esta palavra. Nenhum de nós deve fazer isso. Precisamos clamar ao Senhor: Deus, dá-me fome pela tua palavra, dá-me sede pela tua palavra, me ajuda-me a tirar um tempo para ler a tua palavra, ajuda-me a refletir na tua palavra, ajuda-me a compreender a tua palavra. E sobre essa palavra, guarde essa palavra que eu estou mencionando: compreender, porque ela é a tônica desta manhã. Compreender. Nós devemos clamar por isso. Também dissemos naquela ocasião sobre a segunda arma, que é mencionada aqui no texto dele, o capacete da salvação. E como é interessante isso. Por que o capacete da salvação? Ali nós dissemos que capacete fala de proteção, guardar, proteger. Por que da salvação? Porque todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor é uma nova criação em Cristo Jesus. Amém. Efésios 5:17. Amém. E a partir de então, dessa confissão, a partir do momento que alguém fez isso, ele declara Jesus como seu Senhor, então a Bíblia diz que ele está salvo. Amém. A partir daí ele tem esta verdade. E então o que é o capacete da salvação? Ele está dizendo que a minha mente, a sua mente, os meus pensamentos, tudo que há nestas faculdades estarão guardados e protegidos por esta verdade. Qual verdade? Eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém. Então é uma proteção contra todas as flechadas, todos os ataques que o diabo vem para tentar me dissuadir, tentar me afastar, tentar me tirar da verdade, tentar me tirar do caminho, tentar me tirar da comunhão, tentar me tirar da vida com Deus. Esta verdade que eu declarei que Jesus Cristo é meu Senhor, portanto eu sou salvo, então o capacete da salvação me guarda. O Espírito vai me lembrar todo instante: você é salvo, você já declarou que Jesus é o teu Senhor, então o diabo não tem mais domínio sobre você. Isso é capacete para a mente, para os pensamentos, afastar, destruir, aniquilar completamente todo o dardo inflamado de Satanás. Irmão, você crê nisso? Amém. 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 Aleluia. Ou você crê nisso, ou você está fadado ao fracasso, porque o diabo vai tentar, ele não vai desistir até a última hora, ele não vai desistir, ele vai tentar com esses ataques. Então, estas foram as duas armaduras que nós apenas mencionamos naquela ocasião, e aí com muitos outros textos dizendo da nossa segurança em Cristo, da mudança, da transformação. E aí nós temos algo precioso, é que nós passamos a ter certeza da nossa posição em Cristo. Irmão, nunca esqueça isso. Toda vez que o diabo vier contra você, você precisa lembrar da sua posição em Cristo. Amém. Você precisa dizer para ele. Se ele tem amnésia, então ele vai lembrar. Você vai dizer para ele todas as vezes: Satanás, eu não tenho mais nada contigo, eu sou salvo em Cristo Jesus.
Esta é uma segurança. Eu tenho uma nova posição em Cristo. E a nova posição em Cristo é que eu sou filho. E mais do que isso, eu sou filho amado. Amém. Eu tenho uma filiação que ninguém pode mais me tirar. Eu tenho uma aliança com Cristo. E não foi eu que fiz, foi Ele. E Ele fez pelo seu sangue. Amém. Aleluia. Por isso, o capacete da salvação. Você já tinha pensado como isso é poderoso? Como isso é valioso a gente nunca esquecer? Amém. Porque, irmãos, a vida cristã, irmãos, o ato de confessar Cristo e saber da nossa salvação é um ato maravilhoso, mas é apenas um degrau. Nós daí vamos crescendo, 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 paulatinamente, brilhando, brilhando como a luz da aurora. Não é isso que a Bíblia diz? 2 Coríntios 3,18, até chegar, até, olha essa expressão, até que. Esse dia perfeito. E quando o dia é perfeito, o sol da justiça brilha, e tudo que está, nós vemos com clareza. O que era escuro, agora tudo é claro. Se ainda estava turvo, não tem mais sombra. Agora vemos a realidade como ela é. Isso é glorioso para você. Amém. Então, amados, agora, a partir de algo que eu pude ouvir, considerando algo que eu vi, um irmão compartilhou, isso falou tanto ao meu coração. Ao invés de avançar para as outras áreas, eu quero trazer um ponto adicional. Eu acho que isso é profundo, é necessário que nós possamos compreender. Por quê? Porque nós lemos aqui no texto a Bíblia dizendo claramente que nós devemos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Para quê? Para que a gente possa ficar firmes, não é? Não foi isso que nós vemos aqui? Ó, revestido de toda a armadura de Deus, né? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora venham, porque não temos que lutar contra sangue e carne, mas contra quem? Principados e potestades e dominadores, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados irmãos, isto aqui é de uma seriedade profunda. A Bíblia está dizendo, eu e você cremos na Bíblia, sim ou não? Sim. Porque senão qual o sentido de nós estarmos seguindo? Nós cremos nessa palavra. Agora, nós não podemos apenas pegar somente textos que é maravilhosos e benéficos para mim e esforçar para vivê-los. E aqueles que não é tanto, não é? Como se algum deles não fosse, mas aquele que extrai de mim, que puxa de mim, que me exige algumas tomadas de decisões, esses aí eu já não faço tanto esforço. Não é assim. Parece que alguns a gente crê, outros a gente não crê. Não é assim. É a palavra de Deus. E a Bíblia aqui está dizendo que, uma vez fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós vamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Por que estou repetindo isso? Para dizer, para enfatizar exatamente, irmãos, aqui está algo que me tem intrigado e me inquietado, confesso aos irmãos. Me intriga, me deixa intrigado, inquietado, porque quanto certamente eu e você já ouvimos mensagens nesse texto, pregações nesse texto, menções nesse texto, de que a nossa luta não é contra carne e sangue, e nós temos visto claramente então, e aí pregadores, e tem dito, quantos servos de Deus tem levantado e tem dito, então meu irmão, e aí vira e fala, marido, a sua luta, marido, não é contra a sua mulher, mulher, a sua luta não é contra o seu marido, filho, sua luta não é contra o seu pai, pais, sua luta não é contra os seus filhos.
Irmãos, as suas lutas não é entre si, não é um contra o outro. Nós já ouvimos, irmãos, isso várias e várias vezes, sim ou não? Sim. Agora eu pergunto, o quanto isso de verdade é fato na nossa vida? Quanto isso tem operado de forma eficaz nas nossas vidas? E se não tem, meus amados irmãos, por quê? Isso não lhe intriga? Isso não te deixa inquieto? Daqui vem o ponto adicional. Ainda diz que as nossas lutas, então, e aí vem uma hierarquia que é adicionada aqui. É isso. Principados, potestades, dominadores. A palavra no original é cosmokratos ou cosmokratoras, que está dizendo de toda essa hierarquia demoníaca que existe atuando nas regiões celestiais. E o príncipe desta hierarquia chama-se Satanás. Ele é o principal, o que domina esta força demoníaca numa hierarquia que ele comanda para se levantar contra tudo aquilo que é Deus, contra os seus mandamentos, contra as suas ordens. Somente daí dá para a gente entender por que então as coisas não são como devem ser. Ou você não crê nisso? E lá na primeira vez que compartilhei, eu disse: quer alguém queira, creia ou não, essa realidade existe. Porque tem gente que ignora, diz que não acredita. É muito mais fácil para ele dominar. Mas ela existe. Agora, graças a Deus, porque nós não estamos sós, não somos soldados vencidos ou feridos, nós temos um general que luta por nós. Amém. E graças a Deus, nós temos o poder de Deus, e somente este poder que vence todos esses poderes malignos. O poder de Deus, que é maior do que todos esses aí, desta hierarquia, somente Ele é capaz de vencer, então, essa hierarquia maligna, demoníaca. Irmãos, não se enganem, desde que Lúcifer transformou-se em diabo, em Satanás, ele tem um foco, ele tem uma meta. Qual é? Desfazer tudo que a Bíblia diz que é. Inverter, perverter, para levantar a criatura contra o Criador. O alvo dele é esse. E ele deseja, o alvo dele é, quanto mais ele conseguir atingir, então ele está lucrando. Ele não vai desistir, mesmo sabendo que ele já foi derrotado lá na cruz. De acordo com a nota de rodapé do irmão Russell Shedd, esta hierarquia demoníaca, governado pelo seu príncipe, que é Satanás, é quem governa este mundo. Por isso nós sofremos todos os tipos de ataques. É essa hierarquia, governada por esse príncipe maldito das trevas, quem faz esta perversa obra. Mas graças a Deus, o que tem que ficar na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência, é a vitória de Cristo na cruz contra todos estes poderes. É aí que nós temos que nos focar. Não ter medo, de maneira nenhuma. Irmãos, por mais que ele tenha poder e
e é espírito, é invisível. Não temos que ter medo, não é subestimar. Ouça isso. Eu já vi alguns crentes subestimando. Não se pode subestimar. A Bíblia mesmo fala para nós a respeito disso. Não pode subestimar o poder e as astutas ciladas do diabo. Não pode. Mas nós temos que nos submeter a Deus, a Cristo. Submetei-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos a Ele. E o diabo fugirá de vós. Amém. Aí está o segredo. Aí está a verdade. Não é? Não é eu, não é você, com argumentos de maneira nenhuma. Basta lembrarmos que Jesus, sendo tentado por ele no deserto, diz: está escrito. É a palavra. Então, amados irmãos, dito isso, então quero trazer aqui este ponto adicional. E para tanto eu quero, venha comigo a Mateus capítulo 13. Mateus 13. Mateus capítulo 13. Eu não vou ler todo o texto, mas apenas vou fazer vamos fazer menção e alguns versículos sim, nós leremos. Mateus capítulo 13 é a partir exatamente do primeiro versículo que nós vamos refletir, mas não vou ler todo o texto, conforme disse, por questão do nosso tempo. Então, vou ler apenas a partir do versículo 18. Diz assim, Mateus 13, 18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Antes, deixe-me dizer, só recapitulando para que fiquemos situados. Todos nós conhecemos essa parábola. Está dizendo, o próprio Jesus contou essa parábola e diz que o semeador saiu a semear. E aí diz que a semente caiu em 4 tipos de solo, não é verdade? Caiu à beira do caminho, caiu entre pedregais, entre os espinhos e na boa terra, certo? Só para a gente lembrar. Aí sim, a partir do 18, agora vem a explicação da parábola. Ouvindo alguém a palavra, versículo 19, do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas, glória a Deus, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Lembra que eu pedi lá atrás para você lembrar dessa palavra? Ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30.
Irmãos, a palavra já é conhecida. Então, como diz, é um ponto adicional aqui. No contexto bíblico, nós sabemos que a semente é o quê? A palavra de Deus. A terra é o coração. Certo? Nós sabemos que o coração também tem algumas partes, pelo menos 4, está mencionado aqui. Porque o coração, no entendimento bíblico, desde os primeiros ensinamentos, quando nós ouvimos a palavra coração, está dizendo, está se referindo o que na verdade nós somos compostos. Eu e você somos compostos de mente, vontade, emoção e mais algo, que é o espírito humano. O espírito humano é esse que todo cidadão, todo homem, todo humano tem. Enquanto ele não é ativado pelo Espírito de Deus, ele é o quê? Ele é apenas uma criação. É a criação que está aí. Mas quando o Espírito de Deus, pela sua palavra, toca, quando nós ouvimos, e ele toca neste homem, neste espírito humano, então ele é ativado, ele passa então a ter compreensão das coisas espirituais, porque até então ele é homem apenas natural, não é isso que nós conhecemos? É o homem natural, e o homem natural não pode discernir as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente. Portanto, aí está. E é interessante, a palavra diz, a Bíblia diz que a semente caiu em 4 tipos de solo. O primeiro é a beira do caminho. Irmãos, o que é o solo à beira do caminho? De forma prática, e se podemos dizer, atualizada para nós. Irmãos, a nossa mente. À beira do caminho, como é que é? Quem anda muito, quem já andou, quem veio da roça sabe, não é? E também não precisa ser morar lá, você sabe disso. Se você anda num lugar, você começa a passar num caminho sempre, vai lá, toca o dedo lá para você ver. A terra ali, o barro ali é como? É duro, é batido, de tanto passar, de tanto amassar. Atualizando, à beira do caminho, a nossa mente hoje é o que? Ela sofre um turbilhão. A nossa mente é um verdadeiro trânsito, sim ou não? Trânsito de propaganda, trânsito de informações, trânsito de tantas e tantas coisas, pensamentos e tantas coisas. A mente é um trânsito disso. A palavra que é ministrada, se ela apenas atinge a mente, ela jamais causará o efeito que precisa causar. E aí nós vimos o que acontece com ela. Logo se acompanha. Ó, venham ali e arrebatam o que foi semeado. Primeiro solo. Então nós precisamos considerar essas coisas. E aí, queridos irmãos, não tem como tocar nisso, apesar que nós já estamos, todos sabemos disso. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o que é que a rede social está fazendo hoje com a nossa mente? Irmãos, o que é? Como está as nossas crianças por causa de redes sociais, por causa de WhatsApp? Irmãos, é um turbilhão de informações. Alguém já disse que
ouvindo um palestrante expert na área, disse que uma criança hoje de 9 anos tem mais informação na sua mente do que uma biblioteca de 12 mil livros. Eu tive dificuldade de acreditar, mas ele é um expert na área, por isso que ele disse. É um turbilhão ou não é? Mas é só a criança? Nós todos. Irmãos, as pessoas hoje dizem: eu não tenho tempo para nada, mas tem tempo para o WhatsApp. Você vê a pessoa não tem tempo para nada, mas quando você pensa nela, ela está sentada lá no WhatsApp, em Facebook, Instagram e outros mais que eu já nem sei o nome mais, nem dá conta de acompanhar. É tanta coisa. Irmãos, precisamos guardar a nossa mente. Amém, Senhor. Guardar a nossa mente e a mente das nossas crianças. Amém. Porque enquanto a nossa criança está olhando, de repente um brinquedo que eu e você julgamos que não tem problema, e a gente diz: não, a gente está aqui, eu vou ter, eu posso aqui dar uma olhada, mas de repente surge, salta uma propaganda do inferno e atinge o coração dela. É ou não é? E a partir dali, o coração dela está fascinado, a mente dela está fascinada. Por isso você vê crianças que não querem louvar o Senhor, não querem adorar o Senhor, adolescentes que não cantam, que não louvam, que não oram, jovens da mesma forma, adultos da mesma forma. Chão batido, trânsito, a nossa mente virou um trânsito, um turbilhão de coisas terríveis. Primeiro sol. Depois diz que o segundo sol. Misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia. O segundo sol, a Bíblia diz que é o sol rochoso. Eu, segundo, fui semeado em pedregais, que é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Alegria fala de quê? De emoção. Alegria fala de emoção. Então, o segundo solo, se a palavra for semeada, veja o primeiro, se ela foi semeada e só caiu na mente. O segundo, se ela foi semeada e caiu e ficou apenas nas emoções, também não produz nada frutífero. Pode até ter, meus irmãos, algum entendimento em todos esses solos, nós vamos dizer aqui, todos eles. A pessoa vem, escuta uma palavra, tem até um entendimento das coisas ali. Agora, desse especificamente, emoção. Quantas vezes eu e você já vimos, e aqui por favor não me julguem, porque diante do Senhor, sabe o que estou dizendo, eu não julgo nenhuma pessoa, porque quantas pessoas eu já vi ouvindo uma palavra e chora. E eu até disse isso para os meus filhos ao vir para cá: nunca devemos julgar ninguém, temos que aguardar para ver o resultado. Então, eu estava explicando para eles, uma vez que eles iam para a salinha, eu falei: então, como vocês vão para lá? Eu vou explicando aqui alguma coisa que eu acho que é essencial que vocês devem saber. Então, vão entendendo aí. Mas, quantas pessoas você e eu já vimos chorando quando escuta uma palavra, e chora, e se derrama. No dia seguinte, ela está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra que cai somente nas emoções não produz transformação na vida de ninguém. Como também na mente não transforma ninguém. Entende, irmãos? Não produz. Então, naquele momento é capaz de acontecer tudo isso, mas não serve para os dias seguintes, não serve para o confronto, não serve para a batalha, não serve para permanecer firme, não serve porque apenas está na emoção. E por favor, não entenda, não estou desprezando emoções, porque nós precisamos, também louvamos o Senhor com as nossas emoções, sim, mas é questão de saber discernir as coisas.
terceiro sol. Diz que a semente caiu entre espinhos. Aqui foi semeado entre espinhos, e aqui houve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sufoca. Se sufoca é porque está espremido. Então, o que é o terceiro sol? A palavra é mencionada, compartilhada, mas ela caiu também naquilo que nós vamos chamar de, ela ficou apenas no âmbito da alma. A alma é sufocada. Fascínio, sedução, as coisas deste mundo, e muitas delas não é pecado, não é ruim, só precisamos saber como lidar com elas. Ninguém nunca viu na Bíblia Deus condenar, por exemplo, o quê? O dinheiro, a riqueza, mas diz como devemos lidar com ele. Então quem tem riquezas, só porque tem riquezas, está condenado? Não. Mas é como lida com as riquezas, como lida com as posses, o fascínio pelas coisas. Aí está. Não podemos deixar essas coisas tomar conta, invadir o nosso coração e passar a governar o nosso comportamento. Pessoas são transformadas da água para o vinho a partir do momento que possa ter alguma coisa que antes não tinha. Não é essa. Mas, por outro lado, quantas bênçãos, quantas coisas extraordinárias temos visto e ouvido a respeito de homens e mulheres que Deus deu, Deus dispensou, deu a eles a capacidade para administrar como bons mordomos de grandes fortunas e sabem lidar com elas, além de abençoar tantas e tantas vidas, e não apenas para si só. Então, é assim. O grande pecado é deixar essas coisas dominar. E nós temos algo também na Bíblia que diz a respeito daquele jovem que disse que por ele ser tão rico, que ele fez sair triste. Porque quem dominou? Então, meus amados irmãos, a palavra vem e menciona. A palavra é ministrada, mas ela só cai, só fica nessa esfera. Tem entendimento? Tem, até entende, compreende. Nossa, a palavra foi boa, hein? Falou comigo. Mas só falou ali. Ficou só nesse âmbito, nessa esfera. E assim passa em dias, semanas, meses, anos e anos. Quantas e quantas pessoas eu e você conhecemos, de reunião em reunião, de conferência em conferência, de estudo em estudo, e provavelmente muitas delas você já gastou quanto tempo? Eu sei. Deus te levantou para ministrar na vida de pessoas, e até hoje, cadê a mudança? Cadê a transformação? Porque são apenas a palavra cai em uma destas esferas e nada mais. Umas recebem solamente informação, intelecto, outras só na alma, emoção, e de emoção em emoção vai. Mas louvado seja Deus, porque tem um solo que chama boa terra. Tem um solo. Esse daí é onde frutifica a 30, a 60
tempo todo para que aconteça. E aí nós temos que entender, lembra que eu falei? Aqui, a princípio, vem, por exemplo, eu estou falando aqui, os irmãos recebem essa informação na mente, sim ou não? Recebem na mente. Mas existe algo mais. Quando você está aí recebendo, você recebe primeiro na sua mente, mas se você entrou aqui, veio para cá com um desejo diante de Deus: Senhor, fala comigo. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, fale a tua palavra, torne a tua palavra compreensível, para que ela possa esmiuçar o meu interior e causar transformações na minha vida. Faça esta obra. Então você recebe a informação na mente, o Espírito Santo traz luz na tua consciência e gera uma consciência e uma compreensão da palavra de Deus. Uma vez acontecendo isso, tu não serás o mesmo. O teu comportamento vai mudar. As tuas atitudes vão mudar. As nossas ações serão transformadas pelo poder do Evangelho. Aí sim fará a diferença. Então, por isso você e eu, irmãos, agora, será que não você concorda comigo? Porque tantas e tantas pessoas que conhecemos, e quem sabe até nós mesmos, não estamos isentos. Quantas coisas nós poderíamos já estar longe, avançados, e apenas estamos tateando ainda e causando os atropelos em nós e nos outros. Por quê? Porque não há ainda uma compreensão da palavra de Deus. Então eu e você temos que, como que desesperados, Deus, tem misericórdia de mim, gera compreensão da tua palavra na minha vida. Eu não quero que a palavra fique apenas no meu intelecto, nas minhas emoções, apenas movendo a minha alma e me levando daqui para ali, para colar, tomando referências que não devem, caminhar com quem não deve, atitudes que eu não posso ter, palavras que eu não posso mencionar, comportamentos que era já para ter ficado para trás, atitudes. Tem misericórdia de mim, Senhor. Amém. Espírito Santo, lança luz na minha consciência, para que uma vez essa palavra depositada, ela vem primeiro na mente, mas a consciência iluminada pelo poder do Espírito. Então sim, há uma consciência. Quando tenho uma consciência, eu não preciso mais ficar que ninguém todo dia me flutua. Lembra que a Bíblia diz: vai chegar um momento onde ninguém mais precisará ser ensinado. O que é isso? Gerou o facho de luz do Espírito, encontrou um coração aberto, encontrou um desejo desesperado de compreender a palavra e de viver a palavra, de viver Cristo. Por isso daí aquilo que o nosso irmão tem compartilhado aqui, e sou um com ele, quanto mais eu anseio e desejo conhecer Cristo, mais de nada preciso. Eu preciso somente dele. Amém. Amém. Sem arrogância, sem vaidade. Daí eu entendo então. Daí sim, Efésios 6:10 a 18 fica claro para mim, e eu vou passar a agir da forma certa. Daí sim, marido e mulher não vão mais ficar como se fosse aqueles lutadores medievais, um com uma espada e o outro com a outra, furando, tentando acertar o alvo. Não farão isso mais, porque o que se vê às vezes é isso, não é mais isso. A hora que um se levanta, você já logo tem o brilho da palavra, a compreensão está ali, e você diz: opa, está errado. Não é? Por que você está se levantando contra mim? Está vendo? E assim com pai, com mãe, com filho,
com irmãos, tanto irmãos, né, de sangue quanto irmãos na fé. Irmãos, será que não é? Irmãos, vocês têm dúvida? Será que existe mais alguma dúvida disso? Irmãos, eu não tenho. Eu não tenho. E aqui não é nenhuma vaidade, mas é porque o brilho da palavra de Deus, quando vem, quando abre, e agora essas letras não é somente letra, tem algo poderoso por trás, você consegue enxergar. Irmão, não tem como, nós temos que abrir mão das coisas que diz que não é de Deus. O Espírito Santo vai te dizer toda hora: não é isso, não é por aí, está errado. Você não precisa mais lutar contra carne e sangue agora. Você não vai levantar mais contra a mulher, contra o marido, contra nada disto. O nosso papel agora é cada vez mais ser fortalecido no Senhor e no seu poder. Agora, aquilo que se ainda tentar levantar contra você, você vai ajudá-lo na força do Espírito Santo e dizer: olha, você não está enxergando isso aqui. Aí muda, irmãos. Aí muda. E eu creio que muda em todas as esferas, em todos os detalhes. Quem não tinha capacidade para isso, para aquilo, a mulher que de repente o marido reclamava disso ou daquilo, o Espírito de Deus vai capacitar essa mulher, vai capacitar esse marido, vai dar graça para esse filho, para essa filha. Irmãos, se eu não crer nisso, para que eu estou lendo essa palavra? Sim ou não? É claro, irmãos, porque esse poder é transformador. Agora, é transformador quando sai da esfera da emoção, da mente, da alma e vai desce, ele vem para esta parte do coração, iluminada pelo brilho do poder de Deus, e que traz consciência, ele gera compreensão do texto que lê. Então a palavra de Deus passa a ser vida para mim. Não é só mais letra, não é mais só genealogia. Tem algo na genealogia que vai me trazer revelação. Tudo que está aí vai saltar aos meus olhos. De repente você lê um capítulo, 2 capítulos, mas uma palavra, um nome que está lá, o Espírito diz: é para isso que esse nome está aqui. E você tem a luz de Deus. Olha a compreensão. Agora você vê a diferença entre aqueles que vivem de reunião em reunião, de conferência em conferência, e são as mesmas pessoas, e cometem os mesmos erros, e os mesmos danos, os mesmos estragos, nela e nos outros, e aqueles que ouvem e compreendem a palavra. Irmão, não é João que está dizendo, é a Bíblia, está aqui. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, primeiro vem, passa pela audição, atinge a mente, e ouve e compreende. Consciência. Aí sim, esses são diferentes. Porque são melhores que os outros? Não. Porque há corações sedentos, há desejo de compreender, há desejo de querer mais de Deus, há desejo de viver a vida com Deus, há desejo de ser bênção na mão de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então quero desafiar você e convidá-lo para que nós encerremos essa reunião clamando ao Senhor para que nos dê compreensão da sua palavra. Amém. Irmão, eu vou te dizer algo gerado agora de estalo. Se ao compreender isso e o Senhor te falar, irmão, e você tiver que sair daqui, levantar daqui e acertar alguma coisa, levante e acerte. Levante e acerte.
Se você fez algo nas esferas que não devia, e o Senhor está te mostrando agora, e por causa disso, há gente que precisa ser restaurada, gente que foi e que é e que está sendo prejudicada. Quem sabe você mesmo é o causador. Levante e vá, faça, peça a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E diz: irmão, irmã, o Senhor trouxe algo no meu coração, e eu não quero continuar assim, porque tu és um comigo. Amém. Se tu confessaste Jesus, nós somos irmãos. Mulher, vamos acertar essas coisas aqui. Marido, vamos acertar esse negócio aqui. Vamos deixar essa vida medíocre para trás. Chega de tanta mediocridade. Chega de não sermos apunhalados pelo nosso adversário. Chega. Lembra que o irmão Celso usava uma palavra? Hoje encerra aqui. Não foi isso que ele usou? Hoje encerra aqui. Então, irmãos, a hora que a palavra de Deus vem com compreensão no teu coração, levante e toma atitude. Não permaneça. Tem que levantar. E não se importe com a outra parte. Faça a tua. Faça a tua. Amém. Irmão, a igreja precisa levantar de uma vez por todas. Nós somos luzeiros neste mundo. Nós estamos aqui para dar testemunho de Cristo, para viver uma vida diferente, uma vida que atrai aqueles que não têm Cristo. Agora, como vamos atrair quem não tem Cristo, se a nossa vida está igual ou pior do que eles? Quantos deles dizem para ser crente igual a esses aí? Eu não quero ser. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Então, amados, a partir de então, venha para as reuniões, vá para a oração, vá para onde for que você for compartilhar ou estar, mas vá dizendo: Senhor, quero compreender a tua palavra. Senhor, eu desejo compreender a palavra. Fala comigo, gera desejo, fome e sede para que eu compreenda a tua palavra. Amém. Eu não estou em busca de ficar ouvindo algo que agrada os meus ouvidos. Quero que o Senhor fale comigo e transforme em mim. Lembre-se, irmãos, se a palavra semeada não cair na boa terra, e agora não sabemos qual é a boa terra, não vai gerar mudança nenhuma. Mudanças perenes, permanentes. Crescimento, maturidade, não gera. Vamos continuar os mesmos quando nós um dia levantamos a mão, aqueles que fizeram isso, dizendo: Jesus, eu estou aqui recebendo do Senhor. Só vai ficar muito bom. Não é isso que nós queremos. Então, irmãos, que o Senhor nos dê este quebrantamento. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos toque. E eu, longe de mim, estou aqui, irmãos, para apontar qualquer coisa para ninguém. O Senhor sabe. Estou apenas repartindo aquilo que Deus pôs no meu coração e que já esmagou o meu coração. E Ele vai continuar esmagando, porque esse é o meu desejo. Se não for assim, para que eu existo? Para quê? Não tem sentido. Se não for para viver para o meu Deus, para servir a Ele e ser bênção na vida dos meus irmãos, para que eu existo? Não tem sentido. Não faz sentido. Se houver encargo no teu coração, se o Senhor falou com você, clama.